Agora sim. Esse aqui é o cone, tá vendo atrás de mim aqui, ó? Esse aqui é o cone. Então assim, ele tem umas variações de nome, mas popularmente conhecido como o cone da incerteza. Tava sem áudio? Tava, voltei agora. Por que o cone da incerteza? Porque, na verdade, as interpretações desse cone muitas vezes trazem, ou a má interpretação desse cone muitas vezes trazem algumas questões que as pessoas ou olham, tá vendo aqui, ó? Então, assim, ou elas olham aqui no cone e falam assim, poxa, eu tô aqui em Miami. Então, por exemplo, realmente, hoje no cone, se você olhar, né, Miami ela nem tá em estado de alerta, essa coisa. Quer dizer, o estado todo tá em estado de alerta. Mas ela, de repente, não é das maiores preocupações nesse momento. Mas, vale lembrar que o tal do cone da incerteza, esse cara que tá aqui atrás, ele tem uma característica, tá? Ele traça mais ou menos, ele tem na sua abertura, no seu desenho aqui, mais ou menos o trajeto que esse furacão pode estar passando, né? Na verdade, o centro do furacão pode estar passando. Então você imagina que o furacão está passando, de repente, aqui no meio desse trajeto aqui. O que acontece é o seguinte, você tem um furacão, né? E esse furacão ele tem uma abertura, ele tem um raio muito grande. Então, conforme esse furacão começa a andar, se esse centro do furacão começa a andar, então muito para cá, ou seja, teoricamente, o que esse cone diz? Que o centro do furacão pode estar mais ou menos daqui até aqui. Certo? Isso é mais ou menos a interpretação do cone. Ou seja, se o centro do furacão descer para cá, por exemplo, a gente vai entender que para essa parte de baixo ela começa a ter uma certa, né, um certo perigo maior, digamos assim. O que, por exemplo, no espaguete, que é esse outro gráfico também que é muito usado e muita gente às vezes também não entende o gráfico do espaguete. O gráfico do espaguete basicamente é o quê? O gráfico do espaguete, ele é um gráfico que mostra, a grosso modo, possíveis cursos do furacão, tá, de diferentes estações meteorológicas, diferentes lugares que fazem os estudos, megacomputadores que fazem os possíveis traçados. Então, como aqui mais ou menos atrás de mim assim, ó, tá vendo que ele tá tudo mais aglomerado, se bem que esse ele tá bem aglomerado, você tá vendo? Ou seja, a gente consegue entender que todos os computadores aqui, ó, todas as estações que cuidam disso, que mexem com isso, elas chegam num acordo muito parecido sobre qual será a rota desse furacão, tá? Por isso que o gráfico do espaguete, às vezes eles dizem que ele pode trazer certezas ou incertezas. Porque quando ele está muito aberto, quando cada um interpreta de uma forma, ou seja, pode ser que esse furacão vá para qualquer lugar e eles acabam perdendo. Aqui a gente tem um gráfico um pouco mais preciso, eu diria assim, se bem que a gente tem uma gama grande ali de Flórida, tá vendo? Que chega a pegar a pontinha aqui, ó, bem embaixo aqui, ó, perto de Sarasota, Tampa, essa coisa toda, chegando para Miami aqui embaixo, você vê que Miami nenhum dos gráficos, pelo menos, obviamente, tudo isso pode mudar a todo momento, mas Miami, aparentemente, em qualquer um dos gráficos, sempre fora dessa rota de impacto inicial, tal, mas vai sofrer vento, vai sofrer chuva, essa coisa toda. Mas, Francine, o que eu acho mais importante, isso, na verdade, é a gente sempre entender o seguinte: independentemente de qual lugar exatamente esse furacão vai chegar, ele vai trazer vento, ele vai trazer chuva, ele vai trazer um monte de coisa para dentro do estado e, principalmente, né, acho que vale algumas coisas assim, os sites oficiais do governo, eles estão sempre trazendo informações atualizadas. O aplicativo do MD, porque a gente sabe que muita gente não fala inglês, não entende inclusive, inglês. Tem várias pessoas aqui, eu acabei de ver um comentário no Instagram. Pode ler, tá? Minha primeira vez... primeira vez em Orlando com furacão, tem gente que tá voltando, que teoricamente voltaria na quarta, tem gente que tá chegando amanhã, será que eu devo cancelar? A Latam não cancelou. Na verdade, a Karine, ó, o meu voo chega amanhã à noite aí, saiu meio-dia de São Paulo, devo ir? A Latam não cancelou. Já vem pra aventura. Não, eu não cancelaria, na verdade, assim, o aeroporto, por isso que, ó, se você tá chegando ou tá voltando, como eu falei, dá uma verificada com a sua companhia aérea, porque alguns voos já estão sendo cancelados, porque na quarta-feira, né, de manhã, o aeroporto de Orlando, de Miami, por enquanto, aberto, Fort Lauderdale aberto por enquanto, mas o aeroporto de Orlando, ele vai estar fechado para voos comerciais, então, ou seja, os voos que estariam chegando ou indo vão ser cancelados, por isso é importante você verificar aí com a sua companhia aérea, tá? Sempre, ou com a agência que você comprou, enfim. E tem muita gente, aqui ó, Reta aqui ó, Sarasota já está sendo evacuado, principalmente nos colleges. Geralmente então, demora quantos dias para normalizar a falta de água e luz? Depende. Depende, se, né? Cair, se chegar a isso. Não, lá nas regiões de impacto, isso acontece. Com certeza. Vale lembrar o seguinte,
As empresas de luz, principalmente, as empresas de energia elétrica, as empresas de água e tal, com as previsões de furacões, eles já preparam um arsenal de caminhões, um arsenal de funcionários, eles já mandam essa galera, né, para lugares com uma distância de segurança, mas que já ficam ali prontos e preparados para reestabelecer essas conexões. Aliás, isso é uma das coisas muito importantes da gente entender. Porque às vezes a gente fala assim, Orlando é um lugar seguro? Sim, é um lugar seguro. Não quer dizer que nada vai acontecer ou que nada possa acontecer, mas obviamente a gente está mais no centro. A gente já falou sobre isso, quem acompanha o MD1 há mais tempo, aliás, eu convido você a acompanhar o MD1 em todas as redes sociais, a baixar o nosso aplicativo, você pode entrar na sua loja de aplicativo e digitar lá MD1, ou entra aqui, ó, menu md1.com, que você também consegue fazer um monte de coisas, e através do nosso aplicativo a gente está atualizando o tempo todo, colocando, mandando push, né, mandando notificações com algumas das atualizações mais importantes. A gente não vai ficar enchendo sua paciência também com notícias que não sejam relevantes nesse momento. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente, mesmo estando no centro do continente, mesmo a gente tendo um risco muito menor, né, mas infinitamente menor do que as costas, né, no caso aqui na costa oeste, que é de onde ele está vindo, o que pode acontecer é isso, de repente caem torres de energia. Árvores caem, que derruba o poste. E cessa abastecimento. Às vezes isso pode levar um dia, meia hora, 2 horas, uma semana. Eu me lembro que no furacão, no Irma, se eu não me engano, a gente ficou um tempinho sem, a gente ficou uns 6 dias aí, 4 dias sem energia. Não, no Ian, que foi em 2022, há várias regiões daqui de Kissimmee, Hunters Creek, teve pessoas que ficaram até 3 dias sem energia. Então, assim, a questão é isso. Por isso que acaba as coisas no supermercado, você fala, gente, o povo tá achando que tá no fim do mundo, apocalipse. Não é pelo desespero do evento, é porque dias depois do furacão passar, seja como um F1, que talvez chegue aqui como F1, né? É possível. É possível, ou uma tempestade tropical e tal, mas a gente pode ficar sem energia. A maioria das casas aqui, por exemplo, os fogões, eles são elétricos e não a gás. Algumas poucas casas são a gás, mas a maioria é tudo elétrico. Então, se acabar a energia, você não consegue cozinhar. Por isso que acaba o pão, que acaba os enlatados, atum, essa coisa toda, porque às vezes pode levar 1, 2, 3, 4 dias para a energia voltar e para você conseguir, né, cozinhar, fazer as coisas em casa. Então, essa é a razão. A preparação é isso, né? Essa é a preparação, não é só para o evento em si. E vai além ainda, para as pessoas que de repente às vezes não entendem, falam assim, poxa, mas por que eu tenho que me preparar? Mas por que essa loucura toda dessa preparação para o evento, para o furacão, se vocês mesmos estão dizendo que aqui normalmente na Central Florida, aqui em Orlando, ele chega com uma força muito menor. Primeiro, ele pode derrubar, né, redes de transmissão de energia. A gente pode ficar sem energia. Isso pode acontecer, tá? Eu acho que o mais importante é a gente sempre... E geralmente aqui em Orlando... Aqui é bem difícil. É bem difícil, mas se pode acontecer... E por exemplo, se você está hospedado num hotel, por exemplo, o hotel geralmente tem gerador, essa coisa toda, então a maioria, né, você vai estar bem cuidado, vamos dizer eu acho que vale o seguinte... O Rodolfo, que está aqui, desculpa te cortar, ele falou, chega em Orlando em 15 dias, será que terá algum impacto de lá? Preocupado? Não, em relação a esse... Acho bem difícil. Assim, bem difícil. É o que eu falei, né? Na verdade, a galera, principalmente da costa, ainda está meio que se recuperando, né, do Helene, que acabou de passar. Então, assim, é claro que ainda naquela região tem muito debris, né? Tem muito destroço, ainda tem muitas coisas. E obviamente, já vem um furacão em cima do outro assim, ele é complicado porque ele gera um transtorno gigantesco na cidade, essa coisa toda. Mas assim, vamos lá. O que é importante saber, e principalmente você que está aqui, você que está chegando, você que está aqui. Vamos falar não daquelas... vamos tentar entender o cenário de uma forma geral. O cenário, de uma forma geral, diz o seguinte, certo? Evacuações mandatórias são feitas para aquela cidade. Evacuação mandatória é quando você é obrigado a evacuar. Você tem que sair, acabou. O Estado fala o seguinte, olha, você que é desse county, você que está nessa região, você tem que sair, acabou. Por quê? Porque vai tomar um impacto de cara, porque o risco de morte é muito grande. Já tem alguns counties assim? Tem. Alguns, vários, lá embaixo, no sudoeste do estado, lá perto de Sarasota, naquela região tem alguns counties que estão sendo evacuados. Por quê? Porque tem risco de morte real. No Helene morreu muita gente, tá? Então, assim, por isso eles evacuam aqueles counties que têm a maior probabilidade do impacto de cara do furacão, porque ele chega arrebentando, independente de ser 3 ou 5, é uma força violenta. Então, assim, aí a gente tem um outro tipo de evacuação, que é a evacuação voluntária. Já tem alguns counties, eu posso até falar, se vocês quiserem, eu posso até trazer para vocês alguns desses counties. Porque a gente tem, na verdade, a gente tem
Nós temos seguidores que moram em vários lugares dos Estados Unidos, inclusive, né, agorinha mesmo, antes de entrar, eu falei assim, eu esqueci o nome, eu vou ver aquela cidade, que é a cidade que ela mora, você sabe, você vai passar por aqui e tal, que muitas pessoas às vezes não sabem, né? Então vamos lá, o importante é você saber o seguinte, se você está nessa região aqui de Orlando, Disney, etc., provavelmente você vai estar ou em Orange County ou em Osceola County, tá? Então, qualquer informação que você veja na televisão, etc., você pode perguntar pra gente também, mas assim, você muito provavelmente vai estar em um desses dois condados, Orange ou Osceola. Que inclusive a Danta tá aqui, Cíntia falou, boa noite, tenho amigos e familiares em Celebration e Davenport, qual a situação dessa área? É onde a gente tá, então assim, a princípio, tranquilo, obviamente, que prontos para receber o furacão, essa coisa toda, mas deixa eu falar por partes, senão a gente vai ficar louco. Então vamos lá, Charlotte County. Tá? Charlotte County, Hillsborough County, Sirius County e Manatee County, Hernando County, Lee County, todos esses mandatórios, tá? Ou seja, obrigado a evacuar. É a galera que tá lá na costa, a galera que tá mais perto, lá no cantinho lá. Por que eu tô falando de condado e não de cidade? Porque o condado vai abranger várias cidades. Então, inclusive, eles tratam muito mais pelos condados, tá? Aí, por exemplo, a gente já tem aqui, ó, o Pinellas County, ele tá com evacuação para todos os residentes. Tem lugares como esse aqui que ele tá com evacuação para quem mora em motorhome, para quem mora em camping, essas coisas assim. Inclusive a Gabi da família Crescendo na Estrada tá aqui, ela falou que no Ian estávamos em um trailer, dessa vez estamos mais protegidos. Com certeza. Olha lá, então aqui, ó, Sarasota, Okeechobee, Okeechobee, por exemplo, tá como voluntário, tá? Sarasota também tá como mandatório. Então assim, isso aqui eu tô trazendo só um exemplo para você, que você precisa prestar atenção no que o Estado tá dizendo. Eles é que têm as maiores informações, as mais precisas, e que vão fazer a diferença na segurança de quem está recebendo essa informação. Então, se onde você está, se no condado que você está, você que mora aqui, porque é difícil ter um turista nessa região, é bem mais difícil, mas pode ser. Mas se você estiver numa dessas regiões onde é mandatório, você precisa evacuar. Inclusive, vai lembrar que os pedágios nessas regiões todas aqui, eles estão liberados, você não vai pagar pedágio, tá? O governo normalmente faz isso como incentivo para que as pessoas possam sair, não tenham mais esse custo, essa coisa toda, então os pedágios agora não estão sendo cobrados. Isso é bem legal aqui, nesses trechos, tá? O que é importante falar, e aliás, isso para mim, de tudo que eu quero falar, e tem tanta coisa para falar para vocês, né? Aliás, eu poderia ficar horas e horas, posso ficar aqui inclusive com vocês, mas assim, o que é mais importante para mim de tudo de vocês saberem, principalmente nessas regiões aqui, o maior índice de tragédias, vamos entender tragédias como óbitos, tá? Pessoas que morrem de um furacão, acontecem no pós-furacão, tá? Então acho que esse é o mais importante de vocês ficarem atentos. E muitas pessoas não se atentam, principalmente quem está passando pela primeira vez, quem é marinheiro de segunda, terceira viagem, quem fica, de repente, nessa expectativa, etc. Então, assim, muito cuidado no pós-evento. O pós-furacão, nessa área principalmente, é o mais perigoso. Cabos de alta tensão que podem cair na água e aquela água fica eletrocutada e você, né, naquela ânsia de sair para ver o que aconteceu, pode vir a sofrer um acidente gravíssimo, levando, né, a causas, enfim, a vias de fato, né? Debris são destroços de todos os tipos e maneiras. Pedaço de galho, pedaço de lata, de sujeira, de tronco, de etc., que ficam pendurados e às vezes você, na ânsia de sair, não vê, aquilo cai na sua cabeça, estava em cima da casa, você não viu, estava na porta do hotel e você não viu, sabe? Então, assim, muito cuidado com o pós-furacão. Geralmente, por que também essa preparação do furacão? Outra coisa que pode acontecer, tudo que eu tô falando, eu não falo para apavorar. Eu sei que tem um monte de gente aí, aliás, tá uma onda, né, de pessoas falando de pessoas, ou seja, um bando de gente querendo fazer sensacionalismo para poder ganhar o tal do like, etc. E um monte de gente detonando um monte de gente que faz sensacionalismo. Graças a Deus, não é meu caso, a gente não busca isso. A gente tenta trazer informação fria e correta, tá? Então, assim,
Cuidado com pós-furacão. Cuidado para sair lá ansioso para ver, deixa eu ver o que aconteceu, né? Passe ele aqui como uma tempestade tropical, passe ele como um F1. E até mesmo passando como uma tempestade tropical, assim, uma coisa é fato, né? Que nem, não dá nem para comparar ele com o Helene. Sim. O Helene foi bem, aqui não foi nada. Aqui foi nada, foi bem tranquilinho. Esse já tá um pouco mais forte. Tanto é que algumas coisas já foram anunciadas o fechamento. Por exemplo, claro que Tampa é diferente, porque pode ser que chegue ali pela Baía da Tampa e tudo mais. Então, tipo assim, a partir de amanhã já o Busch Gardens vai estar fechado, terça, quarta e quinta. Legoland vai estar fechado, quarta e quinta. Peppa Pig vai estar fechado também. Aqui, na verdade, por enquanto, os parques daqui de Orlando, eles vão estar abertos até, mas, por exemplo, ali isso, tudo que a gente está falando são informações oficiais. No site da Disney, informação oficial que eles estão ali monitorando o Milton, a rota, essa coisa toda, tá bem escrito que Tá falando assim, ó. Eu até postei no nosso Instagram. Tudo operando normalmente até terça-feira.